Então vamos lá, exercício 7.33. O bloco na figura 7.11a, que é basicamente essa figura aqui, está sobre uma superfície horizontal sem atrito e a constante elástica, que é a constante elástica da mola, é 50 newtons por metro. Inicialmente a mola está relaxada e o bloco está parado no ponto x igual a 0. Então está aqui o bloco no ponto x igual a 0. Uma força com módulo constante de 3 newtons é aplicada ao bloco puxando no sentido positivo x e alongando a mola até o bloco parar. Então você começa a aplicar aqui uma força que é igual a 3 newton, essa força é aplicada nesse sentido. Então a gente vai desenhar a força da... Está aqui a minha força. E essa força é aplicada até o bloco, então, parar. Muito bem. Quando esse ponto é atingido, quais são a posição do bloco, B, o trabalho realizado sobre o bloco pela força aplicada e C, o trabalho realizado sobre o bloco pela força elástica. Então vamos começar com essas perguntas, depois a gente avança. Eu resolvi focar nesse exercício aqui, porque é muito comum a gente ser levado por um raciocínio, que é uma falácia, na realidade, é um erro bastante comum, que é o seguinte que eu quero apresentar aqui. O bloco ele fica parado quando a força que a mola puxa o bloco fica igual à força aplicada, tá certo? Ou seja, quando o F aplicado é igual à força elástica, o bloco está parado? Ou seja, será que é essa a situação de equilíbrio? Quer dizer, o x onde ele está em equilíbrio é quando o kx, que é a minha força elástica, é igual à força aplicada? É muito comum a gente achar que isso é o que acontece, tá certo? E aí seria calcular aqui, você falaria então a força aplicada é igual a 3 newtons, tá certo? Isso aqui é igual a K vezes X, o K é igual a 50 newton por metro, vezes X, e aí você isola o X aqui da equação e você tira então que o X é igual a 0,06 metros, tá certo? E a pergunta é, está correto? Por que na realidade isso aí de fato não está correto? Por que a gente não pode resolver isso? De fato, se você puxar a mola com uma força de 3 newtons e parar ali, naquela posição, a sua força então está aplicada para a direita, você tem uma força elástica aplicada para a esquerda e a força resultante sobre ele é nula. O que acontece é que à medida que você começa a puxar, você infere uma aceleração, tá certo? Porque inicialmente a força elástica é menor que a sua força aplicada. Então você infere uma aceleração que quando ela chega na posição 0,006 metros, a força se anula, a aceleração agora é igual a zero, mas ele tem uma certa velocidade. Ele não está com velocidade zero à medida que você começa a puxar. Porque você começa a puxar, a força sua aplicada é maior que a força elástica. A força elástica vai aumentando, vai aumentando. Quando você chega na posição 0,06, a força resultante é nula, mas ele tem uma velocidade para a direita. Ou seja, ele continua, aí a força começa a ter uma força para a esquerda, porque a força elástica fica maior que a sua, até o momento... Aí começa a ter uma desaceleração, então, do seu bloco, né? Ele começa a desacelerar, a velocidade começa a diminuir até ele parar. Certo? Então é um erro muito comum você achar que quando ele está ali na posição 0,06 metros, no caso aqui,
essa seja a situação de equilíbrio, tá certo? Isso não é verdade porque existe nessa situação uma velocidade inicial, dado que você vai puxando esse bloco e ele tem uma força para a direita que antes de 0,06 metros é menor, essa força aplicada é maior que a força elástica, ou seja, você está acelerando esse objeto. Só na posição 0,06 é que ele para de acelerar e começa então a desacelerar porque a sua força aplicada fica menor que a força elástica e a velocidade então vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que tem uma situação onde para, tá certo? Consegui deixar claro que é diferente a brincadeira? Como é que funciona? Tá certo? Inicialmente, né, fica meio, né, será? Então está correto? De fato, não está correto. Não. Então a grande pergunta é, como é que a gente faz isso? Né? Essa, então, a força de 3 newton, aí, basicamente a força para mantê-lo em equilíbrio, tá certo? É a posição de repouso na qual o objeto irá ficar estacionado depois. Quando você puxar ele começar a desacelerar e tudo mais, a situação de equilíbrio vai ser exatamente essa aí de 0,06 metros. Ou seja, você puxa, vai para a direita, aí ele volta, vai, volta e para, devido a ter uma força de 3 newtons para a direita, tem uma força elástica de 3 newtons para a esquerda, essa situação, 0,06 metros, vai ser a força de equilíbrio. Então a pergunta é, qual que será a posição aí que o objeto vai alcançar, a posição máxima que esse objeto vai alcançar? Então para você fazer isso, você tem que fazer por conservação de energia, tá certo? Então, você tem que se atentar que a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força aplicada mais o trabalho da força elástica. A situação aonde a velocidade final é igual a zero é exatamente aquela aonde ele está maximamente esticada, tá certo? Ou seja, é a posição máxima do alongamento da mola. Como a velocidade inicial também era igual a zero, isso implica que a variação da energia cinética é igual a zero. Então, dado que a variação da energia cinética é igual a zero, e isso só acontece na posição onde a mola, então, está maximamente esticada, então está aqui, ó, a situação de equilíbrio, que era x igual a zero. Aí você começa a puxar, ela vem esticando, passa pela região de 0,06. Nessa região, ela possui ainda uma certa velocidade para a direita. A força nessa posição aplicada é igual à força elástica. Porém, como ela tem uma velocidade, né, ela continua, à medida que ela continua se deslocando para a direita, a força elástica fica maior que a força aplicada, porque o deslocamento começa a ficar maior. Então começa a ter uma aceleração agora no sentido contrário, a velocidade começa a diminuir até chegar então a parar numa certa posição aqui, que é o que eu quero saber. Nessa posição aqui, que é a posição de deslocamento máximo, a velocidade aqui é igual a zero. Como a velocidade inicial era igual a zero, ela saiu do repouso, né? Olha lá, inicialmente a mola está relaxada e o bloco está parado, então a variação da energia cinética é igual a zero. Então a gente tem que calcular aqui o trabalho aplicado, da força aplicada, e o trabalho da força elástica. Com o trabalho da força aplicada e o trabalho da força elástica, a gente consegue então calcular qual é a posição onde o VF é igual a zero, qual é a posição máxima que esse objeto alcança. Bom, o trabalho
da força aplicada, WA. A força aplicada é uma força constante, tá certo? Então é F vezes X. E a força aplicada é no sentido do deslocamento, que o deslocamento também é para cá e a força aplicada também é para a direita. Então as duas são para a direita. A força aplicada é constante, igual a 3 newtons, é igual então a força vezes o deslocamento, que é igual a Fx. O trabalho da força elástica, a gente já calculou, é basicamente a integral de menos Kx. Isso me dá, então, 1/2 de Kx ao quadrado, tá certo? De forma, então, que o trabalho da força elástica é menos 1/2 de Kx ao quadrado. Igualando, então, o trabalho aplicado com o trabalho da força elástica, a gente tem que F vezes X é igual... Tem um menos aqui, então acaba ficando mais 1/2 de Kx ao quadrado. E essa situação ocorre quando VI igual a VF, que é exatamente o que a gente quer saber. Qual é a posição onde VI igual a VF? Aí eu preciso descobrir, então, quem é o X agora, resolvendo esse problema. Então eu tenho que 3 newtons vezes X é igual a 1/2 de K. A constante elástica da mola é dado e vale 50 newton por metro, vezes x quadrado. Se você resolver isso aqui vai dar 25. O x passa para cá dividindo, vai ficar no final das contas que x é igual a 12 centímetros. Só resolver isso aqui é muito fácil, né? 3 dividido por 25 no final das contas, tá certo? 3 dividido por 25 vai dar 0,12, que é 12 centímetros. Então, note que antigamente, se você simplesmente tivesse se atentado e de forma errada calcular quando a força elástica é igual à força aplicada, você ia chegar numa situação que não é de fato o máximo, e sim a situação de equilíbrio, certo? Então, a posição máxima que esse objeto chega é a posição de 12 centímetros. No item B, ele pergunta o trabalho realizado sobre o bloco pela força aplicada. Bom, o deslocamento é igual a 12 centímetros, a força é igual a 3 newtons. Então, o trabalho aplicado é exatamente a força vezes o deslocamento. A força é 3 newtons. A distância em metros, para ficar no sistema internacional, é 0,12 metros. E isso dá, então, um trabalho aplicado igual a 0,36 joules. Tá certo? O item C pergunta o trabalho realizado sobre o bloco pela força elástica. É análogo. O trabalho aplicado sobre a força elástica é igual a menos o trabalho aplicado. Está aqui, ó. Tá certo? Você poderia calcular também por menos 1/2 de Kx quadrado, que daria o mesmo resultado. Isso aqui, então, é igual a menos 0,36 joules. Certo? Continuando, tem mais 2 itens ainda. A posição do bloco no qual a energia cinética é máxima. Essa também é uma questão importante. Então, você sabe que a variação da energia cinética é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, e isso é igual ao trabalho aplicado mais o trabalho da força elástica, que é o trabalho total. Isso aqui dá força vezes deslocamento,
menos 1 meio de kx ao quadrado. Esse é o trabalho da força aplicada. Esse aqui é o trabalho da força elástica. Ele diz que inicialmente a energia cinética é zero, porque a velocidade é zero. Então eu tenho que a energia cinética final é dado por F vezes x menos 1 meio de kx ao quadrado. Então note que a energia cinética é uma função da posição. Para uma certa posição, eu tenho uma certa energia cinética. Tá certo? O valor máximo dela a gente pode calcular via derivação, né? Então o máximo de função, como a gente já viu, é tal que dkf, vou escrever aqui, explicitar que a energia cinética é uma função de x, dx tem que ser igual a zero, tá certo? Só para exemplificar isso, vamos lá para o nosso MATLAB, só para plotar esse gráfico e ver como tem uma posição em que o x é máximo. Então está aqui, ó. Energia cinética final é igual ao trabalho aplicado, Fx, menos 1 meio de kx ao quadrado. A força aplicada é 3, a constante da mola inicial é 50. Vou simplesmente plotar aqui para calcular, para fazer um gráfico da energia cinética em função da posição. Então está aqui, ó. Essa aqui é a energia cinética em função da posição. Então você vê que ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma situação aonde ela é máxima e ela começa então depois a diminuir. Nessa situação aqui, ó, desse lado direito, a força elástica em módulo é maior que a força aplicada, então começa a desacelerar. Então vai desacelerando, desacelerando até parar, onde a gente já viu no 0,12. O máximo aqui, ó, se você se atentar, é exatamente o 0,6, mas a gente pode também calcular isso, né? Veja que a derivada de kx nesse ponto, né, que é basicamente a tangente, ó, você vai tomando a tangente, a tangente aqui nesse caso ela vale 0, ou seja, dk dx é igual a 0, que é o que a gente colocou lá como condição para encontrar o máximo da função. Resolvendo nossa equação, então dk dx igual a 0, derivando f de x, isso aqui nada mais é do que um d dx, então, de f de x menos 1 meio de kx ao quadrado, e eu quero que isso seja igual a 0, ou seja, eu quero descobrir a posição tal que a tangente seja igual a 0. Isso aqui vai dar a derivada de f de x da f, a derivada de meio kx quadrado, cai o 2, não é isso? E subtrai 1, então o 2 cancela com 2, vai dar menos kx, e isso igual a 0. Isso aqui implica então que a posição onde a energia cinética é máxima é igual a F sobre K. O F é igual a 3 newtons, o K é 50 newton por metro, e isso dá, como a gente já havia visto no nosso gráfico, 0,06 metros. Ou seja, a energia cinética é máxima na posição 0,06. Tá certo? E o último item que ele pergunta é o valor dessa energia cinética. Bom, o valor dessa energia cinética é o meu KF, que nada mais é do que F vezes x menos 1 meio de kx ao quadrado, visto que a energia cinética inicial é 0. Então, a posição
que eu quero calcular a energia cinética é essa posição aqui. Ou seja, ele quer saber qual é o valor dessa energia cinética quando ela é máxima. Se ela é máxima no 0,06, eu substituo 0,06 aqui. Então eu tenho 3 vezes 0,06 menos 50 dividido por 2 dá 25, vezes 0,06 ao quadrado. Fazendo essas continhas aí, você vai encontrar que a energia cinética, então, na posição 0,06 é 0,09 joules. Então, só enfatizando, ó, muito cuidado, né, para não cair aqui na simplesmente achar que a situação onde a força é zero é exatamente a situação onde o objeto está parado. Isso nem sempre é verdade, visto que ele pode ter uma velocidade quando isso acontece, que é exatamente o caso, né? Então, quando essas forças se igualam, ele já possui uma certa velocidade, ou seja, ele estava se deslocando para a direita, à medida que ele vai se deslocando para a direita, essa força fica maior, aí ele vai até uma certa posição onde ele para. Para você calcular essa posição, você usa a conservação de energia, você tentando, então, que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total aplicado.